Boa noite. Na agenda mais esperada da semana, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos não traz nenhuma novidade. Fundos de investimento descobrem Santa Catarina e aprenda hoje aqui no Saber Investir como se preparar para a sua aposentadoria. Não saia daí. Na semana passada, enfatizamos que a principal notícia desta semana seria o discurso do presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke. Júnior, como é que foi a semana no mercado acionário? Olha, as bolsas da Europa fecharam com uma alta pequena, né? Começou com uma volatilidade maior no início da semana, mas esperaram o discurso do Bernanke que aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira. O Bernanke não trouxe nenhuma novidade com relação a novos estímulos para a economia americana. O desemprego ainda continua alto lá, né, o que preocupa realmente o Banco Central americano. A taxa de desemprego deles é de 9,1%. Extremamente alto, né? E o consumo das famílias continua baixo, né? Então, é o que impulsiona a economia americana. 71% do PIB vem do consumo das famílias. Então, as famílias não consumindo, a preocupação do Banco Central é exatamente essa, né? Como criar novos estímulos para a economia voltar a crescer. Inclusive o dado que saiu do PIB também revisaram para baixo. Alguns bancos de investimento importantes, JP Morgan, Morgan Stanley, rebaixaram, né, a previsão de PIB, de crescimento do PIB, tanto para os Estados Unidos, com alguns países também emergentes, para a China também, para a China. A Europa então fechou perto da estabilidade. Aqui teve uma alta tímida de 1,7 na semana. O mercado americano já reagiu um pouco melhor, fechou 4,7, 4,5 de alta. Também foi um dos que mais caíram semana passada. Então, agora um novo discurso está sendo agendado para o dia 20 e 21, que é a próxima reunião do Fed. Então, o Bernanke promete já trazer novos estímulos para essa data e eu acredito que o mercado vai continuar em compasso de espera até dia 20 e 21 de setembro. Não vejo grandes mudanças. Volatilidade vão continuar existindo ainda nesse período. Vão sair notícias positivas como negativas, tanto vindo da Europa como dos Estados Unidos, então até 20 e 21 de setembro eu acho que não vai ter grandes mudanças. E falando em notícias negativas, a gente teve no meio da semana, seguindo a esteira de rebaixamentos, aí, o Japão, né? O Japão teve sua nota de dívida rebaixada, da mesma forma que os Estados Unidos, apesar de que o mercado não respondeu tão negativamente, da mesma forma que aconteceu naquela segunda-feira, que o mercado caiu quase 10%, né? Então, apesar de ser uma notícia ruim, o mercado não respondeu de uma forma tão negativa e tão agressiva, né? O rebaixamento do Japão e o problema da dívida do Japão é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? O Japão tem de endividamento público líquido, ou seja, a dívida do governo, menos os investimentos do governo, de 127% do PIB. Os Estados Unidos estão na casa de 80% do PIB. O endividamento das famílias, antes da crise, estava em 130%, já baixou um pouco para 115%, mas 115% de endividamento para a família é alto ainda. É muito alto. Então realmente uma preocupação. Tanto o governo desses países estão com dificuldade de gerar recursos para poder pagar as suas dívidas, quanto as famílias, né? Com desemprego na casa de 9%, como é o caso dos Estados Unidos, fica difícil essas famílias conseguirem se recompor para continuar a consumir. Na minha opinião, o que a gente pode esperar disso é um período longo aí dos Estados Unidos de se recompor, né? O Bernanke disse hoje, o programa é gravado na sexta-feira, ele disse hoje que os Estados Unidos têm sim potencial para se recuperar, mas que pode ser um pouco mais demorado do que eles imaginavam, né? Os Estados Unidos teve também essa semana a divulgação de novos pedidos de auxílio-desemprego, foi para 417 mil e só criaram 17 mil vagas de trabalho. Então, na verdade, a taxa de desemprego saiu de 9,2 para 9,1 porque as pessoas pararam de procurar emprego, né? Porque realmente não existe, e elas passam a não fazer mais parte da estatística. Então quer dizer que a conta pode ser maior ainda, Pode ser né? maior, a quantidade de pessoas realmente desempregadas é menor. Situação completamente contrária do Brasil, né? O Brasil está com a taxa de desemprego de 6,2. Estava 5,7 no final do ano passado, o governo segura um pouco a economia para diminuir a inflação, mas está 6,2. Então, teve uma inversão de valores aí, né? Os Estados Unidos tinham uma taxa de desemprego histórica de 5% e estão com 10%.
A Europa a mesma coisa. E o Brasil tinha uma taxa de desemprego histórica de 10% e hoje está com 6%. Já se fala que o dinheiro está mudando de mão, né? Está saindo dos países ricos para os países emergentes. Né? Então, essa mudança aí de finanças, né, acaba colocando em xeque muita coisa. Uma das observações que devem ser feitas é com relação... os países emergentes eles poderiam até financiar todo esse endividamento da Europa, dos Estados Unidos, né? Mas a questão é política, né? É inviável, né? Porque como que eles teriam um poder, uma cadeira no FMI, por exemplo, e os países ricos não querem isso, né? Então agora, é uma grande barreira, né? Agora, essa instabilidade ou essa morosidade do mercado gera oportunidades também para quem está comprado, com uma renda do aluguel de ações que aumentou bastante, e até para quem está de fora do mercado, quer entrar ou quem participa do mercado e quer aproveitar esses movimentos. Um dia sobe 5%, outro dia cai 4%, outro dia sobe 1%, e assim fica esse trabalho. A questão do aluguel de ações, Jean, como é que funciona isso e como que o investidor pode se beneficiar? Bom, essa situação de aluguel de ações, as duas pontas podem ganhar. Para o investidor que tem a ação e não pensa em se desfazer dessa ação, então, de forma a melhorar a rentabilidade da carteira, o que ele faz? Ele disponibiliza essa ação no mercado para que seja alugada. Então, assim, ele tem mais esse rendimento do aluguel da ação, né, e consegue potencializar os rendimentos da sua carteira. Em contrapartida, quem está alugando papel espera ganhar. O tomador, como a gente chama no mercado financeiro, espera ganhar com a queda do mercado. Né? Então, no mercado existem operação das duas mãos, né? Tanto na alta quanto na baixa. Então, a pessoa que aluga a ação, ela vende no mercado esperando comprar mais barato após um período. É como se fosse uma situação de um carro. Ele tende a depreciar ao longo dos anos. Então, as ações nesses períodos de crise, da mesma forma, elas estão no patamar mais alto e à medida que a crise vai se consolidando, elas tendem a cair. Então, as pessoas vendem ela a um patamar mais alto, recompram um patamar mais barato, embolsando os lucros. E qual é o risco para quem é o tomador da ação? O risco é se o mercado começar a subir, né? Porque ele vendeu num ponto, digamos, R$20, e se o mercado começa a subir, ele vai ter que pagar mais caro para devolver essa ação à medida que venceu o contrato. Então, esse é o principal risco do tomador. Então, o investidor tem que ter um acompanhamento de um profissional para mostrar para ele quando isso é bom fazer e quando é bom sair, realizando até, se for o caso, prejuízo. Existem instrumentos no mercado financeiro e produtos, são fundos de investimento long short, são pontas compradas e vendidas, arbitragem, exatamente, né? Então, é uma alternativa, de repente, melhor agora para o investidor buscar esses fundos de long short, ou operações de long short mesmo dentro da corretora. Criticar qual ação está cara e qual distorções tá no mercado. Distorções do mercado, exatamente, e consegue fazer essas operações. Para quem nunca ouviu falar, a operação de arbitragem consiste em identificar diferenças anormais nos preços das ações. Então o investidor faz o quê? Ele compra aquela ação que está barata em relação a uma segunda ação e vende aquela ação que está cara em relação à primeira, procurando que essas ações voltem aos seus níveis de preço e o mercado volte ao normal. Uma analogia que a gente pode fazer com essa situação de arbitragem é dois terrenos, um ao lado do outro. Um terreno, os dois com a mesma característica, certo? Um terreno sendo negociado a 200 mil e outro a 100 mil. Poxa, mas espera aí, se os dois terrenos são iguais, eles não deveriam ter preços iguais? Exatamente. Então é isso que as pessoas fazem. Eles vendem esse terreno que está mais caro e compram o que está mais barato, esperando que ao longo do tempo esses preços voltem a ser negociados numa paridade, né? Numa equivalência. É isso que acontece com as ações. É isso aí. E no próximo bloco, não saia daí. Aprenda a se programar para a sua aposentadoria. Saber investir volta já.